Liberdade, eu sou. Diga. Liberdade, eu sou. Perto de Deus, aleluia. Diga. E assim sou. Perdoado eu sou. Mas perto de Deus, quebrantado eu estou. Diga. Te adorar. Eu sou livre pra te adorar. Eu sou te adorar. Te adorar. Pra te adorar. Sou livre. Diga. Te adorar. Pra te adorar. Mais perto de Deus, que o dia se arrastou. Diga. Perdoado eu sou, mas perto de Deus, quebrantado eu estou. Aleluia. Ilustrado aos seus pés. Aleluia. Liberdade, eu sou. Aplauda ao Senhor Jesus por isso, aleluia. Bem forte para o Rei da Glória, mais forte ainda. Aquele que vive para todo sempre. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Estamos em cima da hora. Nossas saudações a todos presentes e também os de longe. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11, começando no primeiro versículo. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Hebreus 11. Pela fé, os antigos alcançaram testemunho. Diga-me. Lê comigo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho, pois pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê hoje não foi feito do que é aparente. Pois, pela fé, no versículo 13, todos estes, e o número é muito grande, como Noé, Abel, Isaac, Abraão, Jacó, Enoque, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, os profetas, os apóstolos. Diga amém. Todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo, as abraçaram. Confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que isto dizem claramente mostram que buscam uma pátria. Se na verdade se lembrassem daquela de onde haviam saído, teriam oportunidade de tornar. Mas agora desejam uma melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma
cidade. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Mais forte para o Rei de Israel, o Filho de Deus. Amém? Preste bem atenção. O apóstolo Paulo, nessa sua carta, e ele fala dos exemplos de fé, de homens imbatíveis, campeões no seu tempo, que alcançaram testemunho pela fé. Homens cujo mundo não era digno para eles. Homens que viveram a fé. E pela fé, e com fé, e por fé, alcançaram testemunho. E a lista é muito grande. Uma nuvem de testemunhas. Começando por Abel, que oferecera um grande sacrifício, não somente pela quantidade, mas também pela qualidade, principalmente, e que agradara a Deus. Diga-me, Deus se agradou pelo sacrifício de Abel, aceitou Abel e o seu sacrifício, entrou na lista daqueles que viveram, usaram a fé e alcançaram testemunho. Mesmo estando morto, como diz a Bíblia, até hoje seu sangue continua a clamar por justiça. Diga aleluia. Isto é, os seus feitos continuam na memória de Deus. Estão escritos nos livros das obras. Diga aleluia. A lista é grande. Depois de Abel desceu para Enoque, que andara com Deus e agradara a Deus, e não viu a morte, e teria sido trasladado sem morrer. É incrível. E em um tempo que a corrupção já tinha se tornado acentuada, depois da queda do homem. Mas esse homem chamado Enoque andou com Deus, na presença de Deus, e agradou a Deus. Você sabe que você, para andar com Deus, é pela fé. Diga-me, não pense que Deus estava incorporado ao lado de Enoque e Enoque estava segurado na mão de Deus e andava com Deus. Não. Andar com Deus é andar na presença de Deus. E andar na presença de Deus é andar no temor de Deus. E andar no temor de Deus é andar segundo a vontade de Deus. Isto é, guardando sua palavra. Diga-me. E isso agradou a Deus. Isso é possível andar com Deus Espírito, aquele que é matéria, para andar com Deus Espírito, que é pela fé. Então, pela fé, também Enoque alcançou testemunho. O que diria? Hã? De Noé, que foi o pregoeiro da justiça, e Deus destruiu a terra e poupou Noé e os seus filhos, porquanto andou com Deus, agradar a Deus pela fé. Também alcançou testemunho. A lista começa a aumentar. Vem do pai Abraão, que obedecera a Deus, que creu e foi em frente, renunciou à sua vida, viveu na obediência à palavra, também alcançou testemunho. Isaac recebeu a promessa, também alcançou testemunho. Jacó recebeu a bênção de Isaac, também alcançou testemunho. José e outros tantos. A lista é muito grande. Veja o que a Bíblia está dizendo. Todos estes morreram. Todos estes morreram na fé sem terem recebido as promessas. Diga-me, o que significa isso? Significa que os antigos, antes de Jesus Cristo, que praticaram a justiça, que viveram a fé, e muitos deles experimentaram escárnios, brutalidade, violência, morte, roubo, não sei o que, desterro, tudo isso. Pagaram um preço muito grande por causa da sua fé. Morreram na fé e não alcançaram as promessas. Qual promessa? A promessa de entrar no céu. Lá embaixo, o apóstolo Paulo disse que pessoas como esse, que haviam renunciado às suas vidas por causa daquilo que eles não viam, então estava a mostrar que estavam a buscar uma nova pátria.
Uma nova cidade os fundamentos foram levantados não pelas mãos humanas, mas por Deus. E Paulo ainda diz assim: se eles pudessem conhecer o caminho, eles poderiam voltar. Voltar para onde? Aonde tinham saído. Onde é que eles saíram? Em Adão, saíram aonde? No jardim do Éden. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Foram expulsos do jardim. Eles estavam nos lombos do pai deles, Adão. Foram expulsos do jardim e vieram sofrer. Mas no meio dessa multidão que sofreu o pecado, não somente de Adão e dos seus pecados, houveram homens que praticaram a justiça, que deram testemunho da verdade, que viveram na fé. Então esses estavam à procura do caminho para voltar onde tinham saído, mas não havia caminho. Se eles descobrissem o caminho, voltariam no Éden. Mas o caminho teria sido, aleluia, obstruído. E Deus colocou um querubim para impedir que ninguém não voltasse mais no caminho que dava acesso à árvore da vida. E foram expulsos para trabalharem a terra. E a terra lhes produziu espinhos. A morte tragou todos. Então, mas no meio deles, homens que deram testemunho da verdade, guardaram a fé, obedeceram a Deus, estavam à procura do caminho para voltarem para o jardim, para o paraíso. E também Paulo está a dizer, quem fez isso, mesmo não vendo, não conhecendo, então não somente estavam à procura do caminho para voltar, estavam em busca de uma outra cidade melhor do que o Éden, onde eles teriam sido expulsos. E essa cidade é celestial. Diga amém. E todos morreram na fé e não alcançaram essa promessa. Mas porque eles morreram na fé, mesmo não tendo alcançado a promessa de entrar no céu, então, quando o caminho se manifestou na terra, quem é o caminho que um dia se manifestou na terra? Seu nome é quem? Jesus. Parece que em inglês fica mais bonito do que em português, né? Hã? Quem fundou a língua já é um Camões? Agora imagine. Aplauda o Senhor Jesus. Aí os portugueses da Tuga vão começar já a dizer: este homem não gosta dos portugueses. Pô. Ele não gosta. Não, não tem nada nisso. Diga aleluia. Jesus. Yesu. Yeshua. E ele um dia, quando esteve nos dias da sua carne, disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida eterna. Amém? É esse caminho que eles andaram à procura. O caminho que lhes levasse para o seio de Deus. O caminho que lhes levasse para o jardim, para a presença de Deus, onde teriam sido expulsos. Agora, muitos anos depois, o caminho veio na terra. E o mesmo Paulo disse que pelo sacrifício de Jesus, o véu foi rasgado e um novo caminho se abriu e todos os seres humanos estão a ser convidados para voltarem para o caminho que os profetas, os patriarcas andaram em busca. Vós sois a geração eleta, a geração bem-aventurada, a geração de Emanuel, na qual o caminho se abriu e novo e puro e todos são convidados, exortados a voltarem. Voltem, por isso ele diz: ó vós que estáis cansados e oprimidos, vinde a mim e eu vos aliviarei. Então o povo está a ser chamado para voltarem para o caminho que estava obstruído, impedido, desconhecido, agora se abriu. Qual caminho? O caminho do santuário, o santuário celestial, para que você possa desfrutar das bênçãos que o Pai preparou para os seus filhos. Diga amém. Mas enquanto ele os chamava, eles estão indo para outros caminhos, como foi com Israel. E hoje a igreja está a viver os mesmos dias. 1700 anos de escuridão. 1700 anos de escuridão. Não, você não entendeu. 1700 anos de escuridão. Que dados que nos traz aqui? Desde o dia que a prostituta mãe se levantou na terra, o caminho outra vez teria sido o quê? Obstruído. Pecado criou novos caminhos, novas doutrinas, novos evangelhos, mas esse caminho não levaram para o céu. Esses caminhos levaram para a morte, os caminhos da morte. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus.
Posso ouvir palmas para Jesus Cristo? 1700 anos de escuridão, de condenação, de morte. Agora, outra vez, como foi nos dias de Manuel, o caminho se abre. A luz brilha na terra. A lâmpada de Deus que se apagou volta a brilhar na terra. E a verdade volta a ser pregada na terra. E os humanos são convidados a voltarem para Deus. Voltai para mim e eu voltarei para vós. Mas muitos de vocês que estão a me ouvir ainda continuam a andar nos caminhos tortos, escambrosos. Quando Elias já está a planear a estrada, quando Elias está a bater os lugares altos, e vós quereis ainda continuar nos caminhos da perdição por causa dos vossos pecados, dos desejos e concupiscências, as vossas vontades pecaminosas em Adão, e vocês não querem renunciar ao mundo. E aí vocês estão a dizer, duro é este discurso. Sim, discurso é duro, mas é o caminho da salvação. Não tem outro, não tem outro. 1700 anos depois, vocês agora podem voltar para o caminho. Voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai ao Senhor nosso Deus veredas. Os caminhos tortos se endireitem, e os escambrosos sejam aplanados, os lugares altos sejam abatidos, e os vales sejam exaltados, e toda a terra vai se encher da sua glória, e toda a carne vai saber que Elias é quem está a falar na terra. Ô terra! O Elias, qual é o nome que você lhe chama? É o Elias de Angola? Natural de Angola. Amém. E as profecias começaram a se cumprir. E quando eu estava nas matas, naquela tenda que um jornalista está chamando da tenda invisível. A tenda invisível, sabe? Eu disse que vossa nação será conhecida por outros povos por causa do evangelho. E eu ainda assumi, eu vos farei conhecido por todos os povos da terra. E é só para começar. Diga aleluia. E já começou. E as nações já sabem que há uma nação na terra, aonde a verdade se ergue como uma fumaça branca, aonde, aleluia, o reino de Deus se ergue em crescimento extremo, velocidade terrível. Uma árvore grande germinou em Angola, está crescendo, e o seu topo chegou no céu, e os seus ramos chegarão até nos confins da terra, e todas as aves do céu e todas as alimárias do campo são convidadas a virem buscar repouso, segurança, sustento e tudo descanso na presença de Deus. Esta árvore é o reino de Deus que eu vos semeei e eu reguei com as minhas lágrimas, e este reino nasceu e já deu frutos, já se fez a primeira colheita. Sois vós e são poucos, e vai se fazer a segunda colheita, e os milhões já começaram a se juntar, e depois vem a plenitude do seu crescimento. Quem vai ficar de pé diante desta árvore, a maior hortaliça do planeta Terra? Diga amém. Bem forte para o Rei da Glória. Bem forte. Glorifica Jesus. Ouviu? Todos esses morreram pela fé, mas não alcançaram as promessas. Abraçaram-as, confessaram-nas. Sim, acreditaram que eles eram estrangeiros aqui na terra. E quem se considera como estrangeiro na terra está em busca de uma outra terra que é a sua. E nós também entramos na mesma fé, na fé como do pai Abraão. A diferença é que nós temos o caminho, eles não tinham o caminho. A diferença é que nós temos o caminho diante de nós. O caminho foi trilhado. A diferença está aí. E agora? Só que essa é a geração mais perversa, é a geração mais escandalosa, é a geração do comunismo, é a geração do oba-oba, é a geração da carnalidade, é a geração da perversidade, é a geração da idolatria. Diga-me. Vocês têm o caminho agora.
Mas vocês precisam trilhar o caminho. Olha o que Paulo disse. E com ousadia, pelo sangue de Jesus, todos nós podemos trilhar esse caminho. Tem que ousar. Ousar em renunciar ao mundo. Ousar em carregar a cruz. Ousar em sofrer as restrições. Ousar em suportar, sim, as afrontas dos pecadores. Ousar em suportar as aflições desse mundo. Se você não ousar, não vai conseguir. Preste atenção. Todos esses que você está a ver aqui não se juntaram com o sistema diabólico da sua era. Veja só. Por isso, o céu está a dar testemunho dessas pessoas. Não conhece. Esse caminho é verdade. Por isso, Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a verdade. Eles não conheciam a verdade. Tinham alguns somente conhecimentos superficiais a respeito de Deus. Não conheciam o que era Deus. Diga-me, mas ainda assim o pouco que eles conheciam, abraçaram-nos, confessaram isso, se esforçaram, mesmo sem caminho, sem luz, andaram à noite, mas se esforçaram para que eles não se desviassem no pouco que eles sabiam. Por isso o profeta Isaías disse que haveria uma geração que seria ensinada por Deus. E essa geração é a geração da graça. Sois vocês. E todos serão ensinados por Deus. E Jesus, esse Deus que ensinou todos, quando ele esteve aqui, ele disse: bem-aventurados são os vossos olhos e os vossos ouvidos que estão a ver e ouvir aquilo que os outros desejaram ver e ouvir e não ouviram e não viram. Os outros quais? Estes que deram testemunho da verdade. Desejaram ver os dias de Emanuel e ouvir o verdadeiro evangelho, a verdade pregada na boca de Deus. Amém. E agora? E vocês que estão a ver e ouvir, será que esse bem-aventurança está a se cumprir na prática? E ele mesmo disse: aqueles que superem a vontade do seu Senhor e não se aprontarem conforme a vontade do seu Senhor, com maiores açoites serão açoitados. Ah, Jerusalém que mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos e não quiseste. Vossa casa vai ficar deserta e vocês não vão me ver mais, até que venha um tempo que vocês reconheçam: bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Jerusalém hoje já não é essa Jerusalém de Israel dos hebreus. É a igreja profana, desde a mãe e as suas filhas, os chamados evangélicos. Depois de muitos anos, 1700 anos, enganaram e chamaram a Maria como corredentora do mundo, ou estão a vir mudar, e os tolos idiotas não deveriam entender mais como é que é. 1700 anos nós acreditamos que Maria ajudou seu filho na redenção da humanidade, e tu vem nos dizer que é mentira. E como então aqueles que acreditaram na mentira e morreram nessa mentira, todos foram no inferno, mas ainda se estão a defender, estão a tirar pedras ao papa dele. Você é um bandido, você é amigo do Trump, você quer destruir a nossa igreja. Sabe, Maria nunca foi redentora, ela mesmo aproveitou a graça que se manifestou naquele que ele gerou, e por isso ele disse: seja feita a vossa vontade, eis aqui a serva do Senhor. Diga amém, diga aleluia, diga amém. Deus não precisou de uma mulher para ajudar Jesus para redimir a humanidade. Diga, porque está escrito: dos povos ninguém esteve comigo. Eu sozinho desci no vale e toquei na cabeça do inimigo e manchei as minhas roupas de vermelho e saí do vale. E alguém perguntou: quem é esse que sobe do Edom? Esse é o Senhor dos Exércitos, que tocou na cabeça da serpente antiga e manchou as suas roupas e saiu de vermelho, e agora está a entrar no céu, recebido pelos anjos. E uma voz soou e todos os anjos o adoram e se prostraram. Adorem-no, glorifiquem a Jesus. Ó igreja, exalte a Jesus. Jesus! O único digno de honras e glórias e poder e domínio e majestade e louvor. Diga-me, não é có, não existe có. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Bem forte. Glória a Deus. Mais forte ainda. Ele vive. Ele reina. Ele é Deus. Amém? Todos esses, mesmo tendo dado testemunho da fé, mas não alcançaram a promessa de entrar no céu. Mas Deus não é um Deus dos injustos, nem injusto. Deus dos justos e também justo. Sabe o que ele fez? Salvou todos esses.
não pereceram. Esperaram até que o caminho se abriu na terra. E lá embaixo só perceberam que o caminho teria se manifestado na terra. E não se arrependeram de não terem morrido sem ver o caminho. E depois viram o caminho. E o Emanuel levou eles para o caminho. E os introduziu na cidade celestial. Que um dia eles sonharam. Mesmo não tendo visto, mas creram no invisível. E depois entraram para lá. E você agora, que conhece o caminho, hã? E você que está a viver os dias em que o caminho se abriu. Ouviu? Os outros foram enganados. E uns ainda estão no engano. Acreditarem da corredenção. Mas você, e você que já escapaste da espada e achaste graça no deserto. Será que você está a viver a fé de Abraão? Não é fé de Abraão em pensar nas bênçãos. Se você controlar aqui os exemplos da fé que Paulo fala do Velho Testamento, não foram bênçãos materiais. É muito mais do que bênçãos materiais. E o mesmo Paulo diz assim: se a nossa fé consistir somente nas coisas desta vida, nós somos os mais que miseráveis. Por quê? Porque o fim da nossa fé é a salvação das nossas. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte, mais forte, aleluia. Esses todos marcaram a diferença. Não se associaram com o sistema caído. Preferiram morrer. Preferiram sofrer. Preferiram rejeições. Preferiram tudo. Lá embaixo, Paulo diz que o mundo não era digno para eles. Foram roubados, foram cerrados, viveram como estrangeiros, peregrinos, como andrajosos, andaram nas matas, nas catatumbas, nos desertos, porque eles não queriam perder a esperança naquilo que eles tinham abraçado. Ouviu? Agora eu estou a ver uma geração que diz ser geração de Emanuel. Estou a ver um povo que diz ser cristão. Um povo cristão que se juntam com feiticeiros, com demônios, com tudo lá. E dizem, estamos a fazer o comunismo para rezar os 50 anos da independência. Qual a independência? Seu filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vós não fostes libertos do pecado, então vocês são escravos do pecado. E aí todos vivem as mesmas práticas, a mesma união. E aí depois vem e dizem que aquele homem é falso profeta, aquela igreja é falsa. Não é isso que estão a vos falar? Os falsos são aqueles que se juntaram com Satanás no 11 de novembro. Diga-me, eles são os falsos. Sabe por quê? Muitos deles têm consciência disso. Eles sabem que aquele é o grupo do diabo. Eles só sabem, muitos sabem, mas têm medo de serem perseguidos. Têm medo de serem perseguidos. Têm medo de lhes matar. Têm medo de fechar a igreja dele. Têm medo de serem presos. Então, mesmo com medo, sabendo que aquilo é um movimento diabólico, são obrigados a ceder. Sim, e Paulo disse, muitos fogem à cruz por causa do quê? Para não serem perseguidos. Quem foge à cruz para não ser perseguido, a Bíblia chama ele de quê? Os tímidos não vão entrar onde? Esses são os covardes. Esses homens que estão aqui na Bíblia, como exemplo que Paulo dá do Velho Testamento, não foram covardes, mesmo não conhecendo o caminho. Por isso muitos sofreram, muitos morreram, muitos perderam nações, dignidade, identidade, foram roubados, espolhados, uns foram para as cadeias, torturados, mortos a fio da espada, foram queimados, não negaram a sua fé. E agora vocês se juntam a Satanás para não serem perseguidos. Só um que não se junta ao diabo, aleluia. Só um e não anda com medo, tu viu? Uns não se juntam e têm medo. E depois acabam de se juntar. Os seus patrões, o que eles fazem? Eles fazem assim, aqueles que não se juntam, lhes apertam. Aí você quer se juntar conosco? Agora, olha o que vamos te fazer. Assim, assim, assim. Se juntam ou não? São obrigados a se juntar. Porque são intimidados. Aleluia!
Essa é a igreja dos livres. Os livres não têm medo da morte. Sabe por quê? Porque eles não receberam o espírito da escravidão para estarem outra vez com medo, mas sim o espírito da adoção que clama dentro deles: Abba, Pai. E são homens esforçados, corajosos, destemidos, estão dispostos, inclusive, a passar no fio da lâmina, estão dispostos a serem queimados, estão dispostos a morrer, estão dispostos a perder, estão dispostos por tudo e por nada. Diga amém. Só os que receberam o Espírito do Senhor é que podem enfrentar a morte. Só os que receberam o Espírito do Senhor é que podem enfrentar a ditadura. Só os que receberam o Espírito do Senhor é que podem enfrentar as adversidades da vida. Mas os outros não, são covardes. Têm um espírito de escravidão e têm medo de morrer. Aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus. Bem forte. Glória a Deus. Mais forte para o Rei da Glória. Mais forte para o Filho de Deus. Mais forte. Amém? Esse é o mundo dos fortes. Os fracos servem quê? Os fortes. Jesus que falou isso. No reino dos homens, os pequenos são sujeitados pelos grandes. Infelizmente. Eu saí numa igreja onde se falava isso que eu estou falando. Mas em off, não abertamente. Por que eles falavam em off? Porque tinham medo de serem perseguidos. Aplauda o Senhor. Daniel, eles falaram isso abertamente? Tem coragem de falar isso? Mas lá nos gabinetes falavam. Eu me lembro, ainda bem que eu não participei desse movimento aí. Sabe o que faziam lá onde eu saí? Nas reuniões ecumênicas, se escondiam atrás dos jovens, mandavam lá todos os jovens, líder dos jovens, leva lá. E eles ficavam numa bancada, quando chamavam Igreja Universal. Eu nunca fui, gritavam, os povos pastores não iam. Diga-me, agora estão aí, porque eles apertaram. Ou vão, ou perdem tudo. Não, estamos aí. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Diga aleluia. Diga aleluia. Já imaginou se um dia, mais ou menos numa reunião ecumênica como esse, e chamarem, saudamos os irmãos da Igreja Salvação de todas as Nações. Toda a plateia do 11 de novembro ia ficar de pé a aplaudir. Ué! Nossos irmãos voltaram. Não, eu nunca vou voltar. E todos aqueles que têm saudades do Egito vão morrer no deserto. Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Glorifica o Rei. Eu disse na live ontem. O dia que vocês verem eu deixar de acreditar no que eu acredito hoje, então eu me desviei. O dia que vocês verem eu falar o contrário do que eu falo hoje, eu me desviei. O dia que vocês verem eu fazer alianças com esse sistema diabólico, que é religioso como político, eu me desviei. Diga-me. Não que eu a lhes mandar. Não é lhes mandar para fazermos unidade. Mais ou menos um governo, eu mandar o governo. E meter lá presidente. E dar ordem, já é outra coisa. E eu vou fazer isso. Diga-me. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Eu vou fazer isso. Então, esses homens defenderam as suas convicções até... Não, você não entendeu. Defenderam o que eles acreditavam, o que eles criam, até... Por isso está a dizer, todos eles morreram. Morreram o quê? Na fé. Sabe o que significa isso? Continuaram a acreditar no que eles começaram a acreditar. Defenderam as suas convicções até a morte. O homem de Deus é assim. Não é os falsos defensores do Evangelho. Esses são os papagaios imitadores. Eu, se estivesse a imitar Paulo, ou Jesus, ou os apóstolos, quem imita, como se diz na gíria, a mentira tem pernas. Bem forte para o Rei da Glória. Até morrer, eu a vou proclamar.
Toda a igreja diga: levarei, levarei, eu também minha cruz. Aleluia, até por uma cor. Defender o evangelho. É isso aí. E Paulo disse: fui levantado, constituído na defesa do evangelho. E não é essa defesa do evangelho aí da imitação das mentiras, dos papagaios. É preciso viver o que você defende. É preciso você acreditar e viver naquilo que você defende. Então, quem defende o que vive está disposto a morrer por aquilo que ele defende. Aleluia! Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Mais forte ainda. Mais forte. Mais forte. Mais forte. Glory to God. Aleluia! E eles defenderam, aleluia, o seu testemunho que eles haviam dado. E morreram defendendo o que eles haviam acreditado. E nós também vamos fazer o mesmo. Vamos defender com as nossas vidas o evangelho que nós acreditamos e pregamos. Por isso, Paulo disse a uma igreja que estava a murmurar por causa da falta das bênçãos. E ele disse: vocês já estão a argumentar, estão a murmurar, vocês ainda não defenderam o evangelho combatendo contra o pecado no vosso quê? Sangue. O que é combater o pecado no sangue? Está disposto a morrer. As tentações da morte. E eles fizeram isso. Só os nascidos de novo são capazes disso. Os falsos nascidos de novo pulam do barco. Fogem. Como Pedro fugiu. E João e outros companheiros. Porque ainda não tinham nascido de novo. Mas quando Pedro e companheiros nasceram de novo, nunca mais fugiram do barco. Nunca mais, aleluia, estremeceram diante dos matadores. E um certo dia, no congresso, então no tribunal, lhes falaram: parem de pregar esse nome, senão vocês todos vão morrer. E Pedro se levantou na roda do tribunal, lá onde estavam a ser julgados, e diz assim: julgai vós se é mister ouvir antes a vocês do que a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. E Pedro disse: nós não vamos deixar de falar aquilo que nós ouvimos e vivemos. E isto é testemunho da verdade. E Paulo lhe disseram: para de falar, para o defensor. Paulo foi acusado como o principal defensor do evangelho. Como, em outras palavras, você nem sequer viu Jesus, nem estavas lá. Você se tornou pior do que o próprio Pedro e João e Tiago que andaram com ele. E ele disse: ó rei, o que eu estou a pregar não foi criado num cantinho, não. São palavras da verdade. Sim, excepto essas cadeias que estão nas minhas mãos. A provar a Deus que todos crescem como eu creio. E outro disse: estás maluco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Ele disse: eu não me deliro, ó potentíssimo Festo. Eu estou a falar a verdade. Essa é a verdade que salva. Não existe outra verdade senão a verdade que sai da minha boca e que eu aprendi com Emmanuel. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Bem forte. Ouviu? Porque Paulo, a ser julgado pelo rei, o presidente e todo o concílio, mas defendeu o evangelho. Porque ele cria e vivia o evangelho. Não temeu a morte. Disse: estou disposto a morrer por causa desse nome. Quando ele partia para Jerusalém e começaram a revelar, os profetas, ou então os que tinham espírito de profecia, no meio da igreja começaram a revelar: estou a ver que o irmão Paulo vai ser preso, estou a ver que em Jerusalém, estou a ver, essa noite sonhei, muita tribulação, está tudo escuro na tua caminhada, Paulo, lá em Jerusalém estás aí. E Paulo disse: aquietem-se, eu mesmo sei isso. O mesmo Senhor já me revelou que me esperam tribulações e prisões. Mas estou disposto não somente a sofrer, a ser preso, até a morrer. Bem forte para o Rei da Glória. Olha, sabe o que a terra está a dizer? O dia que a longa nasceu na terra é um problema grande. Esse rapaz, sim. O rapaz é bem grande no mundo do espírito. Aqui bem pequeno, né?
No mundo do espírito é um gigante. Tudo no caminho ele destrói. Diga-me. Tudo. Ele te aparece e você vai se borrar. Vai se mijar se te aparece no espírito. Todas as vezes que anda a falar mal de mim, se eu lhe apareço no espírito e ele fala, agora fala mais. Ele vai tremer. Desculpa, desculpa. Fala! 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 Bem forte para o Rei da Glória. Glorifica Jesus. Mais forte. Jesus! Mais forte ainda. Mais forte. Mais forte. Glory to God. Eu vos disse que eu vou vos levar a um duelo. O Carmelo se repetiu na terra. E agora? E se eu estou a falar a verdade? E se vocês estão a falar a verdade? Então, é onde? Aonde? No ringue! Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Vem fora. Glorifica Jesus. Agora estão me acusar como que eu sou autor da desgraça dessa geração perversa. Eu já sabia disso. O meu Senhor tinha me revelado que no futuro eles me acusariam. Que as suas orações é que estão a nos trazer danos. Outro falso pastor disse assim, que como que orações de um homem de Deus está a perturbar os outros pastores. Não, minhas orações não perturbam outros pastores. Minhas orações perturbam feiticeiros e blasfemadores. Diga amém. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Até morrer, eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz. Aleluia. Até por uma coroa. Então carregue a tua cruz. Não desista, não. Esses todos que estão a tirar pedras e dizer que você está no lugar errado, estão a vir a tua trás. Muitos deles, quando você olhar para trás, vai encontrar aquele que te atacou durante toda a vida, a chorar com as mãos levantadas. Aleluia. Vai dizer, tu também estás aqui. Diga-me. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Diga poderoso. Poderoso Senhor nosso Deus. Aleluia. Diga aleluia. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Ei, Santo é o Senhor, é o Senhor, Deus poderoso. Digno, digno de louvor, digno de louvor. É Santo Senhor, diga Santo, Santo, aleluia. Meu Senhor Deus, poderoso, digno de louvor, digno de louvor, diga bem. Amém. Nada podemos contra a verdade. E a verdade sempre vai triunfar. Sabe o que acontece com a verdade? A verdade sofre. A verdade fica escondida. A verdade padece. Não estou a falar a verdade, a palavra. Aquele que recebe a palavra. Diga-me. Sofre perseguições, sofre tribulações, é abatido, mas Paulo diz, perseguidos, mas nunca desamparados. Abatidos, mas nunca destruídos. Perplexos, mas nunca angustiados. Atribulados, mas nunca, quem sabe?
desanimados. Como é que é? Você tem que ler a Bíblia, ok? Tudo isso. E Paulo disse: sabe por que temos que passar essas coisas todas? Para nós trazermos no nosso corpo a mortificação de quê? De Cristo. E se no nosso corpo trazermos as marcas de Cristo, então também no nosso corpo vamos trazer a vida de Cristo. Diga amém. Não, vocês não entenderam. Não há glória sem morte. Não há poder sem morte. Estou a falar a morte das tuas vontades, da carne, o pecado. Quando você morrer, então tu carregarás no teu corpo as marcas de Cristo. E Paulo disse: de agora em diante ninguém mais vai me inquietar. Crucificado com Jesus. E agora que você morreu, a glória de Deus, o shabode do Senhor vai se manifestar na sua carne mortal. Diga-me. E toda a terra vai saber que tu és chamado pelo nome do Senhor. Eu vos falei, né? Há muitos anos atrás, eu ouvi a história de uma mulher. Afinal, era uma Gesa. Na minha ignorância, eu pensava que era uma grande mulher de Deus. Porque os feiticeiros que me haviam cercado me incitavam a procurar os feiticeiros. Cercaram-me muitos bruxos e eles exaltavam. Eu estava vendo o sistema comunista. Chamam de comunista porque lá é fechado. Você não conhece nada senão o de lá. Onde os escravos são proibidos a fazer certas coisas. Então, quando eu saí, eles se aproveitaram disso. Os meus inimigos disseram: não, ele, como está vendo o comunismo fechado e é ignorante, não tem muito conhecimento, vamos lhe cercar. Então vinham feiticeiros, exaltavam: não, tem uma mulher aí, tem uma apóstola, é terrível, prega descalça, ele pula, prega descalça. Cabelo da Gesa, diga-me. E eu desejei conhecer essa prostituta gospel. Aleluia. E eu peguei aquela minha pasta aí. Tinha lá uma Bíblia. Só tinha Bíblia só. E eu marchei, saí da Viana em direção ao Marte, do que Fangondo. É mesmo assim que se chama aquele bairro, né? Andei naquelas ruas aí perdido. Também tinha vergonha de perguntar onde é que fica a igreja da Gesa. Não tinha foto, não sei. Tentava perguntar, não, 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 não. Porque me deram o croquis da localização. Fui, manobrei, nada. Entrei noutra rua, nada. E ouvi uma voz que me falou: abra a Bíblia. Diga aleluia. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Hey, 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 e eu abri a Bíblia, pá, olha o que o Espírito Santo me falou. E tu serás chamada a procurada. Fiquei envergonhado. Fechei. E eu estou a procurar alguém, enquanto eu serei o procurado? Como então? Manobrei bem envergonhado, bem forte para o Rei da Glória. E não tive a chance de conhecê-la. Ainda bem. Amém? E hoje essa palavra está a se cumprir. A terra toda, milhões e milhões em todas as nações, principalmente na África subsaariana, querem vir para Angola para estar aqui onde você está. E Angola foi envergonhada. Os meus detratores de Angola ficaram envergonhados, humilhados, por quanto se opuseram e disseram: tu não vais aparecer, ninguém vai te conhecer. Aleluia. O homem se esforçou e tirou a cabeça. A cabeça passou no primeiro céu e apareceu no segundo céu. Lá os africanos no mundo disseram: qual país é esse? Angola. Não, nós só conhecemos a galinha de Angola. Não. Galinha de Angola não, é uma ave. Tem uma nação chamada Angola.
E esses estrangeiros estão a publicar as minhas imagens com com a bandeira de Angola. Diga-me. Então se cumpriu a palavra de Deus. E todos com as malas feitas para virem em Angola. Tu serás chamada a procurar. Aplauda o Senhor Jesus Cristo. Ouviram? Milhões e milhões e milhões. No mundo inteiro. A América, nesse momento que nós estamos, acordou. Muitos americanos estão a entrar nas lives para serem curados. O espanto é muito grande entre eles. Como assim um homem que não cobra, você não lhe conhece, fala e ele te cura? Câncer, cegos estão a ver, os surdos estão a ouvir, os mudos estão a falar, paralíticos estão a andar, câncer e outras enfermidades. É incrível o que está acontecendo na terra. Amém. Ouvis? E você? E Angola ainda está a dormir. Pode dormir. Não tem problema não. Eu vos disse que Deus iria colocar imulação a essa nação. Imulação significa ciúmes. E o ciúme caiu sobre eles. Sabe quando os angolanos entram nessas lives que eles falam? Como é que ele fala português e os comentários em inglês e francês? E os ingleses começam a lhe chutar. Desaparece aqui, seu pecador. Aplauda o Senhor. Olha, os congoleses começam a lhe chutar. Sorti lá-bas. Sorti. Doki. Aplauda o Senhor. Eu usando o quê? Usando o quê? Para falso profeta. Estão a fugir os angolanos. Porque são aqueles que entravam nas lives para ir atacar. Quando eles chegam, os da Zâmbia, Zimbábue, África do Sul, Namíbia, Botsuana, Nigéria, Serra Leoa, Camarões, Togo, sei lá, Quênia, é que estão a lixotar. Eles estão a fugir envergonhados. E a palavra do homem se cumpriu. Eu vou vos colocar em imulações. Totalmente imulados. Ciúmes. Daqui a pouco vocês vão dizer: tu és nosso irmão. Não. Como parece ontem, né? Ontem comecei a receber mensagens no Zoom a dizer, muitos a reclamar. Eu acho, é só angolano no Zoom. Eu acho que o apóstolo é irmão da minha mãe. Eu acho que tu és minha família. Eu acho que tu és meu primo. Eu acho. É isso que os angolanos vão falar daqui a pouco. Angola é e será, por vontade de Deus, o reino de Deus na terra. Diga-me. E eu vou destruir o comunismo nesse país. Eu vou machucar esses falsos profetas todos aí. Todos. Amém? Continua a se reunir as últimas vezes. Porque vocês já não vão existir mais. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Registro que eu estou te falar. Aquele 11 de novembro é meu lugar para começar a fazer minhas reuniões. E vou soltar todos o futebol lá. Desaparece aqui. Quem não tem futebol não tem nada. Aplauda-se. Ouviu? Festejem o vosso comunismo. Vocês estão a chorar a vossa morte. Pois o dragão branco já morreu. E agora eu vou destruir o dragão vermelho. E quando eu destruir o dragão vermelho, vocês todos vão desaparecer. Amém? Amém? Eu fiquei muito irado quando eu vi aquele povo manipulado a chorarem. Eles estão a pensar que eles são de Deus, conhecem a Deus. Eu falei, meu Deus, olha o povo a ser enganado. Olha as multidões. Olha Angola. Preste atenção. Escuta muito bem o que eu vou te falar. Esta é terra de Deus. Terra de Deus. Diga-me. Não, calma aí, calma aí. Vocês. Vou terminar minha mensagem. Já. Vou terminar. Preste atenção. Por que, que não aparece alguém para negar isso abertamente? E diga, você é um aventureiro. Olha um aventureiro que ele está a falar. Silêncio. Olá, pipiri. Sabe por quê? Temor, terror e temor. Bem forte, Rei da Glória.
Aqui só tem um leão. Só um leão que deve rugir nessa terra. Qualquer leão que responder vai ser devorado. Amém? Diga aleluia. Nem mesmo o vosso principado pode me responder. O principado não é um homem. O principado é um anjo caído. Que está lá, no último monte do dragão vermelho. Onde ele foi se refugiar. E eu estou a dizer, estou a vir. Eu vou te encontrar no dia 5 de fevereiro de 2029. Vai ver poeira nessa cidade. Essa cidade vai ficar com as patas no ar. Porque o dia que esse príncipe vai cair. Diga-me. E eles têm 3 anos e mais 5 meses para reinarem. Bem forte para o Rei da Glória. Mas mesmo a reinarem sem força. Sim, assim como a prostituta mãe morreu sem me responder, então é melhor que vocês também morram sem responder. E porque ele não me respondeu, teve mais 5 meses, 7 meses de graça. 7 meses a mais. Se ele tivesse me respondido, antes dos 7 ia tombar. E o dia que a madre morreu, o Papa rasgou ela no Vaticano e disse: de hoje em diante, Maria não faz parte da coordenação. Isso foi o que aconteceu no espírito. Ainda bem que vos falei primeiro eu. Diga-me, agora é quem? Jesus. E a palavra de Deus vai se cumprir. Meu nome será grande, desde o nascimento do sol até onde? Até o pôr do sol. E todo joelho vai se dobrar diante dele. E toda língua vai confessar. Ele é o... Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. E eu farei isso. Eu vou fazer com que todos os joelhos se dobram diante de Emmanuel e que toda língua confesse a ele. Já começou. Ainda assim, não se enganem. Satanás vai morrer Satanás. Se ele mudar da cor, não deixou de ser Satanás. E as pessoas vão se enganar. Não, nós também agora já não estamos mais a adorar não sei quem. Mentira! A voz do céu está a dizer: sai do meio deles, povo meu. Ele não está a dizer: eu vou levantar os muros da Babilônia que estão caídos. Não. Os muros da Babilônia nunca serão levantados. Mas o povo que está no meio é que é chamado a sair. Saiam! Corram! Antes que vocês pereçam. E quem permanecer vai tombar. Diga aleluia. Aplauda ao Senhor Jesus Cristo. Ouviu? Sai do meio deles, povo meu. Não toqueis nada queimando. Agora, se a mãe deles tombou e as suas filhas, quem é maior? É a mãe ou a filha? É a mãe. Tombaram diante dos pés de Elias. Gostaria que o velho Mário Bento estivesse vivo para eu falar com ele assim. Aquele que me desafiou e eu lhe disse há 20 anos atrás: eu vou destruir a prostituta mãe, eu vou destruir a Roma, eu vou acabar com isso. E ele duvidou, disse: quem és tu? Você quem? Essa é a igreja de Pedro, como está escrito em Kikongo. Atadie, ngeutadi, enatadi diadi, enginushi sambo kiama. Bem forte o Rei da Glória. Quem fala que como? Entendeu? Tadi, ngeu tadi, rena tadi diadi, hangi no shi sambo kiama. Aí amuelo me inferno, a me lenda ku kundunga. Não, Jesus falou à sua igreja, não à Babilônia. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Querem ver a igreja de Jesus? É essa aqui que nenhuma porta do inferno pode se levantar. Lá o administrador, o aventureiro do Mungo foi fechar a casa de oração. Sem vergonha. Uma equipe, todo o governo municipal foram lá, fecha a porta. Sabe o que aconteceu lá? O próprio administrador foi expulso porque eu te apareço, o governador, te digo, tira o fulano. Senão eu que te tiro, você vai correr. O homem amado lá no município dele. E o povo se manifestou, vidros quebrados para aprender a não brincar com a igreja de Elias. E todos terão o mesmo fim. É o governador do Ixi e todos os municípios, todos os administradores vão morrer por fecharem a casa de oração. Saiba disso. Quem é o nome do governador do Ixi? O nome dele é quem? Quem é o nome dele? Você não conhece? Eu respondo no tempo próprio.
Porque ele é que deu ordem. Escuta muito bem, ó rapaz, o que eu vou te falar. Eu até já orei para ele. Já orei porque o irmão dele andou na igreja e me pediu oração, que estava sendo muito perseguido. O irmão dele vive em Benguela. Faz parte daqueles que começaram a igreja de Benguela. Mas também já não está. Serviço secreto. Bem forte para a Rei da Glória. A essência és tu. A essência és tu. Jesus. Cortam mesmo esse pedaço que vocês e vão entregar ao vosso governador. Eu vou te cortar da terra, rapaz. E eu vou te mostrar que Elias não tem oposição na terra. Elias mata papa, mata presidente. Diga-me. Diga aleluia. Vocês estão a fazer brincadeira? Vocês não podem imaginar o que é que eu vou vos fazer, ó terra. Vocês não podem imaginar. Eu vou machucar esse mundo como se machuca uma laranja. Eu vou destruir essa terra. Diga-me. Quando eu destruir o dragão vermelho, eu vou vos mostrar quem é Elias. Vocês só andam a ouvir Elias, Elias, né? Elias é o inimigo de Satanás. Diga-me. Bem forte para o Rei da Glória. Sabe o que é que eu fiz com o Francisco? E não estamos falando Francisco da Roma. O Francisco do Maculusso. Ele que teria incitado o povo contra mim. E agora estão a dizer: esse homem fatigou nosso pai. E todos serão fatigados. Todos. A não que você se prostre e confesse a Jesus Cristo. Diga-me. Diga aleluia. A terra toda vai se prostrar diante do meu evangelho. E o mundo todo vai saber quem é que fala na terra. Diga-me. Aleluia. Deus se manifestou na terra. Deus se manifestou na terra. Ó terra! Ó terra! Aleluia! Amém? Não tenhais medo. Maior é aquele que está com vocês do que está com eles. Até morrer, eu amor pro. Diga, levarei. Diga eu também. Aleluia. Diga até morrer. Até morrer. Eu sou pro. Diga, levarei. Levarei. Diga também. Eu não te quero. Aleluia. Até Deus os abençoe. Amém. Então você que está doente, vem aqui. Bem forte para o Rei da Glória.